Da radiação, se ela tentou suicídio ou tem pensamento de suicídio, a gente não impede de que destaca, porque nós temos um trabalho específico para os suicidas na casa. Em toda a reunião, né, ao final da reunião, nós temos atendimento fraterno. Se alguém quiser conversar com algum médium, se estiver com algum problema, quiser desabafar, só vir aqui ao final da reunião, que será encaminhado para um médium que está apto a fazer esse atendimento. E na casa também nós temos alguns trabalhos sociais, né? Como distribuição de cesta básica, de distribuição de quentinho para morador de rua. Nós estamos sempre precisando de alguma coisa. Quem puder doar, no momento estamos precisando de açúcar. É só trazer e colocar numa caixa que tem lá em cima na entrada, uma caixa grande ali, só depositar ali. Agradecemos a todos a colaboração. E lembramos também que em toda reunião pública nós temos evangelização infanto-juvenil. É só trazer os jovens e as crianças, que eles são evangelizados. Estudarão o mesmo tema que a gente estuda aqui embaixo. Convidamos também para o 30º Encontro Espírita sobre Vida e a Obra de Bezerra de Menezes. O tema desse ano será Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Será no dia 1º de setembro, das 8h30 às 13h. E nesse encontro haverá evangelização infanto-juvenil e no final um lanche fraterno. Pedimos também aos frequentadores daqui da casa, né, que nas suas preces que vocês fazem na sua residência, qualquer lugar, para incluir, né, os governantes das nações, para que possamos formar uma corrente de bem. E por último, a gente pede que não use aqui a dependência do subsolo aqui para fazer uso de alimentação ou de celular. E pedimos para deixar o celular no modo de vibração, né, para que não atrapalhe a reunião. E dando sequência, então vamos ler uma página que vocês têm em mãos, que está no livro do Invisível, uma psicografia, uma mensagem de Leon Denis, cujo título é Práticas e Perigos da Mediunidade. O único meio consiste em criar em nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos atos, um foco irradiante de pureza e de luz. Toda comunhão é uma obra do pensamento. O pensamento é a própria essência da vida espiritual. É uma força que vibra com uma intensidade crescente. À medida que a alma sobe, do ser inferior ao espírito puro e do espírito puro a Deus. As vibrações do pensamento se propagam através do espaço e atraem para nós pensamentos e vibrações semelhantes. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, só teríamos pensamentos elevados e nobres. Mas o homem ainda se ignora, como ignora os recursos imensos das faculdades criadoras e fecundas que nele dormitam, e com o auxílio das quais ele poderia renovar o mundo. No nosso inconsciente, na nossa fraqueza, na maioria das vezes atraímos para nós seres maus, cujas sugestões nos perturbam. É assim que a comunhão espiritual se altera, se obscurece pelo fato de nossa inferioridade. Fluidos envenenados se espalham sobre a terra, e a luta do bem e do mal se desenrola no mundo oculto como no mundo material. A atração dos pensamentos e das almas é toda a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Pesquisadores que sondais o segredo das trevas, elevai, pois, bem alto vossos pensamentos, a fim de atrair para vós os gênios inspiradores, as forças do bem e do belo. Elevai-os não apenas nas horas de estudo e de experiências, mas frequentemente, a qualquer hora do dia, como um exercício salutar e regenerador. Não esqueçais de que são esses pensamentos que lentamente aprimoram e depuram o nosso ser, aumentam nossas faculdades, tornam-nos aptos para perceber as sensações delicadas, fonte de nossas felicidades futuras. Leon Denis. Bela página. Então, depois dessa bela página, vamos todos unir os nossos pensamentos numa prece ao alto, a Deus, em agradecimento por mais uma vez estarmos aqui nos reunindo nesta casa bendita, sempre com as portas abertas para nos receber.
envolvido por essa espiritualidade amiga, esses bondosos e incansáveis trabalhadores do bem, trabalhadores anônimos, mas sempre aqui nos ajudando, nos amparando, nos auxiliando nas nossas maiores dificuldades. Que essa espiritualidade, que Clarence, Jesus, mas sobretudo Deus, possa envolver a cada coração que aqui está, principalmente da Angélica, que nos falará hoje sobre as questões do Livro dos Espíritos, e a Leiliane, que fará o comentário dos passos, comentando o Evangelho. Assim, muito agradecido mesmo por mais esta oportunidade que estamos tendo de nos reunirmos aqui, possamos pedir a devida permissão e o amparo de toda essa espiritualidade, de Clarence, mentor dessa casa, mas sobretudo de Jesus, mestre querido e amado, e de Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, para nos dar a devida permissão para dar início à reunião desta tarde e noite de hoje. Que assim possa ser, então, e graças a Deus. Sábado a gente estuda o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na segunda parte do capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a palestra de hoje será sobre as questões 549 e 550, que fala sobre pactos. Eu vou ler só a primeira aqui, a Angélica nos falará sobre as duas e mais alguma coisa. Pergunta 549. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? A resposta: não há pactos, porém uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e, para te ajudar, querem que tu os sirvas em seus seus maus desígnios. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar, por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama por isso mesmo em seu auxílio maus espíritos. É então obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisto. Então agora vamos passar a palavra para a Angélica, né, rogando a Jesus que a envolva. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa novamente envolver a todos nós. Possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do estudo da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos orienta, nos consola e nos conforta. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que fala sobre o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Bom, todos nós sabemos que os espíritos influenciam muito mais do que nós pensamos. E hoje, um dos temas desse capítulo fala sobre pactos e é o que nós vamos estudar. São apenas duas questões, mas a gente tem muito o que falar sobre isso. E quando nós falamos a palavra pacto, né, gera até um certo impacto, né, porque a gente já remete a algumas lendas urbanas que a gente vai tentar passar por aqui. Pacto, no dicionário, significa acordo, contrato, compromisso, ajuste. Um ajuste com uma outra pessoa ou com várias pessoas. Então, pacto significa isso. Mas quando a gente lembra, né, de pacto, a gente já começa a lembrar daqueles filmes medievais, naquelas lendas que falam sobre pacto de sangue, e dá a impressão que pacto é uma coisa muito mais definitiva, né? A pessoa teve um pacto de sangue, não vai poder voltar atrás nunca mais, aquilo ali tem que ser até o resto da vida, e a gente remete a algo bem impactante. Tão impactante que lembra aquela antiga frase que diz: poxa, o fulano fez um pacto com o diabo, né? Todo mundo já ouviu isso. Será que isso existe de verdade? A gente vai estudar hoje e vai compreender melhor. E essa lenda urbana de pacto com o diabo vem da história antiga de vender a alma para o diabo, né? Todo mundo já ouviu esse termo. O fulano, parece que ele vendeu a alma para o diabo. Ele consegue tudo, não faz nada por onde e acabou conseguindo. Pois é. É uma lenda moderna, muito antiga. Não é tão antiga quanto os mitos greco-romanos, mas é uma lenda da Idade Moderna.
que é a lenda de Fausto. Não sei se já ouviram falar. Ou o Doutor Fausto. Então, essa lenda é uma lenda que começou no início da impressão. Antes os livros, eles eram escritos à mão, né? Os textos sagrados, né, principalmente, eles eram escritos à mão. Era muito caro. Imagina, né, quantos livros eram produzidos pelas poucas pessoas que sabiam transcrever. Então, quando veio a imprensa moderna e as páginas puderam ser impressas, isso barateou e permitiu o acesso. E, juntamente com isso, veio a lenda do Dr. Fausto, que foi disseminada em várias edições, inicialmente anonimamente, e depois grandes escritores e dramaturgos começaram a publicar a lenda do Fausto. O que é a lenda do Fausto ou Pacto Fáustico? É a lenda de que existia um cientista chamado Fausto, cientista isso lá no século XVI, 1500 e pouco. E esse cientista, ele ansiava cada vez mais ter conhecimento e sabedoria. Para ele, o conhecimento que ele possuía era muito pequeno, não era suficiente. E foi aí que um demônio chamado Mefistófeles, isso é a lenda, Mefistófeles, que significa inimigo da luz, procurou o Dr. Fausto e ofereceu a ele o seguinte: olha, eu dou para você a juventude, dou tudo o que você quer, dou toda a sabedoria do mundo, mas você vende a sua alma para mim. E alguns textos dizem que deu até um período, você vai ter tudo isso por 24 anos e depois a alma é minha. Isso foi o acordo que Fausto fez com Mefistófeles. Só que, né, imagine, toda lenda tem que ter alguma coisa, uma moral por trás. Era uma época em que estava entrando, né, a Idade Moderna, e a ciência estava florando, e a religião estava querendo mostrar que a ciência não era tão bacana. Então, criar esse mito do pacto fáustico era, de alguma forma, mostrar que, de repente, essa busca incessante da ciência e ficar longe da religiosidade geraria essa situação e geraria consequências bem complicadas, que foi o que aconteceu com o Dr. Fausto. Ele se meteu em várias confusões e não teve um fim bacana, né? O fim dele, óbvio, que vender a alma para o diabo, né, não é uma coisa legal, e o final da história não é bom. O Dr. Fausto influenciou muito a literatura. Essa história começou no anonimato, lá no início eu até anotei 1587, que foi a primeira versão do livro, 1587, muito antigo, dessa lenda alemã. Influenciou muito a literatura e a imaginação humana. Quem nunca, né, tenha lembrado aqui de ter visto um filme ou ler o livro que se fala sobre essa história de vender a alma ao diabo, né? Todo mundo já leu isso de alguma forma. Esse livro também foi escrito por Goethe e foi escrito por Thomas Mann e vários outros escritores, porque é uma lenda forte. Ele quer mostrar que no final a pessoa, ela se arrepende ou ela vai ter um fim trágico. Isso influenciou tantos escritores que influenciou também, até saiu, acho que em 2006, um filme que também fala sobre esse pacto fáustico, que é o filme chamado Retratos de Dorian Gray. Não confundam Christian Grey de 50 Tons de Cinza, não tem nada a ver. Esse é Retratos de Dorian Gray, da literatura inglesa, e ele foi colocado em filme. Na verdade, ele era um rapaz muito jovem e ele muito bonito. Um pintor, então, achou ele muito bonito e resolveu chamá-lo para ser um modelo, resumidamente, um modelo para pintar o retrato dele. Só que quando ele viu o retrato, ele se encantou com aquele retrato, se encantou com ele mesmo e criou um pacto em que ele iria se manter jovem, porque ele não queria perder aquela coisa bonita que ele estava vendo. Ele quis se manter jovem e aí nesse pacto ele trocou. Ao invés dele envelhecer, perder a juventude, perder a saúde, o quadro, o retrato, iria envelhecer no lugar dele. E a partir daí muitas coisas acontecem, ele se envolve em orgias, se envolve em crimes, situações complicadas, aí eu não posso dar spoiler, né?
Mas isso tudo, por quê? Essa coisa de pacto pesa quando a gente fala, né? A gente lembra dessa questão pacto com o diabo, tanto que Allan Kardec, na segunda questão, que nós vamos estudar mais à frente, ele justamente questiona sobre essas lendas fantásticas que indivíduos teriam vendido a sua alma a Satã. Porque até naquela época já isso era muito divulgado, falado. Poxa, ninguém quer passar por essa situação. Até porque ou se arrepende ou tem um fim trágico. Só que pacto, a gente sabe que na verdade é um contrato. E o pacto, sendo um contrato, ele é bom ou ruim? O que vocês acham? O pacto, ele não é bom nem ruim, isso vai depender de cada um, do acordo que cada um faz, da intenção que cada um vai ter. Então, esses pactos não foram bacanas, essas das histórias, das lendas. Só para de título de curiosidade, Guimarães Rosa, ele também usou o mito do pacto fáustico no livro Grande Sertão Veredas, tá? Só para lembrar quem tiver curiosidade. Vocês verem que influenciaram a literatura brasileira. E isso influenciou porque choca mesmo. Só que o pacto, ele nem sempre é negativo. O pacto, esse compromisso que nós assumimos, o pacto ele pode ser extremamente positivo, extremamente benéfico. Por exemplo, o acordo, o compromisso que Chico Xavier assumiu com Emmanuel. Então, contar brevemente, né, essa história. Chico, né, ele foi questionado por Emmanuel se ele iria dar conta de todo o trabalho na divulgação da doutrina espírita. Porque Chico, né, é um presente que todos nós recebemos aqui, né, encarnado, ainda mais no Brasil. Então, Chico foi questionado por Emmanuel se ele realmente daria conta, porque, inicialmente, Chico teria que psicografar 30 livros. Só que ele psicografou mais do que 400 livros. Então, notem que Chico estava extremamente apto. Mas Chico, ele estava muito preocupado, porque ele tinha medo de assumir o compromisso e não dar conta, porque, afinal, até então, eram 30 livros, não eram os 400 que vieram depois. Ele ficou com medo, poxa, é muita responsabilidade, né? Mentores espirituais, será que vou dar conta? Então, Chico ficou muito preocupado. E aí, Emmanuel, ele questionou e propôs a Chico o seguinte, olha só. Chico, se você se dedicar ao trabalho, ao estudo e o esforço no bem, você vai conseguir. Mas, para isso, existem 3 pontos cruciais que você tem que seguir. E aí, Emmanuel Chico queria saber quais são esses 3 pontos cruciais. E aí Emmanuel respondeu para o Chico. O primeiro é disciplina. O segundo é disciplina. E o terceiro, olha, mais importante, é disciplina. Foi feito então um pacto, né? Um pacto Chico, Emmanuel e todos os outros espíritos, né, que influenciaram e proporcionaram tudo isso que nós temos, não só de livros, mas outros trabalhos que Chico Xavier, encarnado, e a espiritualidade puderam promover aqui no planeta Terra. Então vejam que assumir compromissos, pacto, não é sempre uma coisa negativa. Pelo contrário, né? Pode ser muito positivo. Tem uma outra história que eu trouxe, que é uma história de Divaldo e Telêmaco. Não sei se já ouviram falar. Então, esse aqui eu trouxe até o texto para a gente poder acompanhar melhor. Bom, certa vez, Divaldo Franco, né, um grande médium da atualidade, ele viajou há décadas atrás em Nova York. E ele foi para Nova York com várias, né, obrigações, tarefas, mas ele levou uma missão daqui do Brasil. Um amigo dele pediu para ele entregar uma encomenda a um outro amigo que morava em Nova York. Beltrán, o nome desse amigo. E aí Chico levou a encomenda. Só que Divaldo.
ele levou a encomenda. Só que Divaldo mal sabia falar inglês. Chegou em Nova York, não é uma cidade pequena, não conheço, mas acredito que seja uma cidade enorme. E achar aquele endereço sem saber falar inglês, numa época que não existia smartphone, internet, o Waze, não existia nada disso, ele tinha que ler lá a lista telefônica em inglês e achar a pessoa. Aí Divaldo quase que desistiu, porque ele pensou, não, vai dar muito trabalho, eu acho que eu vou deixar no correio, e o correio entrega para lá. Só que quando surgiu esse pensamento, veio um espírito, né, que se apresentou como Telêmaco para ele. E convenceu Divaldo de entregar pessoalmente aquela encomenda. Divaldo assim, mas eu não sei nem falar inglês e tal, ele conversando com o espírito. E aí, tudo bem, vou entregar a encomenda. De manhã, marcado o horário, ele, o espírito Telêmaco e um outro espírito, amigo de Divaldo, foram na estação de metrô, pegar o metrô até o local onde morava a pessoa que era o destinatário da encomenda. Então, ele não conhecia nada, mas também não perguntou nada a ninguém, porque o Telêmaco orientou tudo para ele. Falou, você vai descer, vamos juntos, vamos descer nessa estação. Então, ele saltou naquela estação, depois pegou um ônibus, sabia qual era o ônibus, imagina, né? Lá em Nova York, sem falar nada de inglês. Então, pegou o ônibus, ainda andou uns 4 quarteirões, desceu do ônibus numa chuva enorme e foi guiado pelo espírito Telêmaco até a casa dessa pessoa. E aí eu vou ler para vocês o relato, para vocês entenderem o que aconteceu. Sob forte chuva, o grupo era Divaldo e o espírito Telêmaco e um outro espírito que estava acompanhando. Encontraram o endereço certo. Ao tocar a campainha, uma agradável surpresa. A placa da porta indicava ser a residência de J. Beltrán e Beltrán, exatamente o nome anotado na encomenda. Atendeu uma senhora, a quem Divaldo perguntou se poderia falar em portunhol, pois era brasileiro e foi encarregado de lhe entregar um pacote, agora já um tanto respingado pela chuva. Ela sorriu, disse que também era brasileira, sorte do Divaldo, porém casada com um colombiano. E como a chuva continuasse a cair ainda mais forte, convidou Divaldo a entrar, perguntando então como que ele acertara a casa debaixo de todo aquele aguaceiro. E aí Divaldo explicou. Olha, ele explicou que ele era médium e que havia aparecido o espírito de Telêmaco, pedindo que o acompanhasse até lá. A senhora ficou surpresa. Com esse detalhe, telefonou logo para o marido. O doutor Beltrán, então, engenheiro químico, pediu para que Divaldo o aguardasse, pois ele interromperia o trabalho e iria lá encontrar imediatamente com Divaldo. E assim fez. Ao chegar, comovido, contou que ele, né, o destinatário, e Telêmaco, que era o espírito desencarnado, tinham vivido no Brasil, morando no Rio e trabalhando em São Paulo. Numa dessas viagens, Telêmaco foi vítima de trágico acidente automobilístico perto de Itatiaia. Seu corpo ficou completamente carbonizado e não conseguiram identificá-lo. Encontraram, porém, alguns documentos e livros espíritas com o endereço de Beltrán, que foi chamado e incumbido de transmitir a triste notícia à mãe do colega morto. Como ambos eram espíritas, tinham feito pacto, né, de que quem morresse primeiro voltaria para confirmar ao outro a continuidade da vida. Como nunca mais teve notícias do plano espiritual, já começava a nutrir certas desconfianças, ocorrendo agora a visita de uma pessoa estranha, sem qualquer aviso prévio, com informações sobre Telêmaco, as dúvidas se dissiparam. Ou seja, eles combinaram, isso às vezes em quando as pessoas fazem, quem morrer primeiro volta para contar. E esse
pacto ele manteve até encontrou quem? Divaldo, né? Com aquela mediunidade toda. Então, ele conseguiu provar, né, para o amigo dele, Beltrán, da existência da vida após a morte. Então, os pactos, eles acontecem na nossa vida o tempo todo. Porque o tempo todo nós assumimos compromissos. Nós nos matriculamos nas escolas, nos matriculamos nos cursos, nos matriculamos aqui nos cursos oferecidos pela casa, nós trabalhamos com a mediunidade, nós assumimos casamento, né, família, empregos. O tempo todo nós assumimos compromissos, nós assumimos contratos. Esses compromissos fazem parte da vida. Ah, mas tem gente que diz que não quer compromisso com nada. Olha, se engana, porque a pessoa pode até assumir compromisso para não ter compromisso. Pode, mas vai ter compromisso, mesmo que seja para ficar na ociosidade. Porque nós precisamos disso, faz parte. Nós assumimos compromisso o tempo todo. E assumimos o compromisso aqui encarnados, né? Eu vou um compromisso, um contrato, vou contratar serviços e daí vai. Isso é o tempo todo. A gente assume compromisso de boca, assume compromisso no papel. Isso faz parte da nossa vida como encarnado. E será que isso também faz parte da nossa vida como desencarnado? Por que será que nós estamos passando pelas dificuldades que nós passamos hoje? Será que isso é do nada? Por que será que nós estamos vivenciando isso ou aquilo? Que nós convivemos com aquelas pessoas tão difíceis no trabalho, os vizinhos? Por que sempre acontece aquilo comigo? Costumo sempre, né, sempre acontece aquilo. Então, será que não foram compromissos que nós firmamos antes mesmo de encarnarmos? Será? Já paramos para analisar o quanto que nós nos comprometemos nas outras vidas e precisamos, né, passar por esses compromissos, esses acordos, esses ajustes? Por exemplo, se nós precisamos desenvolver a paciência, né, todo mundo precisa, principalmente precisamos desenvolver a paciência, nós vamos receber experiências e situações que vão nos levar a desenvolver a paciência. Nós vamos ter dificuldades para poder desenvolver a paciência, mas nós vamos ter aquelas provas todos os dias. E aí vamos pensar, poxa, sempre acontece isso comigo. Por que será que acontece? Porque eu preciso desenvolver a paciência. Então, eu simplesmente assumi um compromisso na minha programação reencarnatória para passar por experiências, provas, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas em geral, que eu pudesse desenvolver a minha paciência. Outro exemplo. Poxa, eu usei a palavra, infelizmente, na outra encarnação usei a palavra para o mal. A minha palavra, ao invés de ajudar, prejudicou várias pessoas, eu fiz maledicência, então eu tenho um comprometimento sério com a questão da palavra. Bom, então, vamos fazer o seguinte, eu me comprometo, vamos nos comprometer de quando reencarnar, falar baixinho, vamos trabalhar na divulgação, né, da doutrina espírita, por exemplo, porque agora eu posso transformar, né, aquele débito que eu possuía com a palavra mal utilizada e usar a palavra para o bem. Isso é um compromisso. Será que todos nós cumprimos os nossos compromissos? Outros exemplos, um exemplo importante, a mediunidade. Quem sabe, né, nos comprometemos, vamos ser médiuns. E aí tudo acontece naquele dia. Aquele dia, poxa, eu disponibilizo apenas 1 hora por semana, mas naquele dia, aquele exato momento, o ônibus atrasa, o chefe pede um relatório, alguém telefona e conta uma notícia complicada, o salto do sapato quebrou, tem aquela chuva, engarrafamento, tudo acontece. E se a gente não perseverar, a gente não consegue cumprir a nossa tarefa da mediunidade. Não é verdade? Então, o tempo todo nós assumimos compromisso
como encarnado, como desencarnado. E somos cobrados por esses compromissos. O problema é que muitas vezes nós nos desviamos dos nossos compromissos, que fomos, né, que tivemos lá antes da reencarnação. Por quê? Quando chegamos aqui, não, eu vou ajudar sim, mas primeiro eu vou concluir aquele meu curso técnico. Não dá, já tenho que fazer muita coisa. Depois do curso técnico eu vou lá trabalhar, vou para o bem, vou fazer caridade. Não, terminei o curso técnico, mas eu quero uma faculdade, eu quero uma pós-graduação, eu quero um mestrado, doutorado. Não, vamos esperar eu casar, ter filho, ter neto, me aposentar. Depois que eu me aposentar, aí sim, eu vou ter tempo para ir lá ajudar, né, a fazer o bem. E aí aposenta, às vezes nem tem condição. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, eu vou ajudar sim, depois que eu ganhar na loteria. Por curiosidade, eu fui ver a chance de uma pessoa ganhar na loteria. É 1 em 50 milhões. Então, a chance dele fazer o bem é 1 em 50 milhões. Isso se quando realmente ganhar, que ainda, né, for fazer o bem, porque com aquele dinheiro todo, vai que se desvia do foco e vai viajar pelo mundo e esquece. Então, o tempo todo a gente empurra com a barriga. Por que não? A gente não consegue arrumar um tempinho, né? Mesmo diante das dificuldades. Pois é, nós não estamos aqui no Rio de Janeiro, ninguém está acostumado a 20 graus, nós estamos aqui, perseverando. Então, os nossos compromissos devem ser seguidos. Trouxe um outro texto que fala muito sobre essa programação reencarnatória. É um pouquinho maior, mas eu acho que dá tempo da gente abordar e refletir. Então, nós falamos de Chico, né? Esse aqui é um livro de Chico Xavier, chamado livro, né, Estante da Vida. É uma psicografia de Chico, ditado pelo espírito de Irmão X. O nome do capítulo, o título é O Compromisso. Estamos falando de pactos, de ajustes, então vamos falar de compromisso. E vou resumidamente no início, porque o texto é maior, e alguns detalhes eu vou ler para a gente poder refletir melhor sobre isso. Que essa história aqui é a história de Alberto Nogueira, que somos muitos, né? Somos Alberto Nogueira, e a gente vai entender as dificuldades que todos nós passamos, mas vamos nos identificar também. Bom, o texto ele fala sobre instrutores espirituais que receberam uma demanda. Então, no plano espiritual, 2 instrutores eles receberam uma tarefa de vir aqui na Terra para ajudar uma família que estava tendo um problema sério de obsessão. Uma criança estava seriamente obsidiada. Então, esses instrutores espirituais, eles tinham a missão de vir até a Terra para poder auxiliar. Diante disso, eles receberam uma indicação lá no plano espiritual. Olha, quando vocês chegarem à Terra, vocês procurem o médium Alberto Nogueira. Vocês procurem o Alberto Nogueira porque ele vai poder ajudar e vai poder resolver o problema da obsessão dessa criança. Antes deles virem até a Terra, os instrutores espirituais eles foram ver a ficha do Alberto Nogueira. A gente, antes de reencarnar, nós fazemos, né, nossas requisições. Olha, eu desejo reencarnar e posso passar por isso, por aquilo. A nossa programação reencarnatória, junto com o nosso mentor espiritual, nós, né, chegamos a um acordo e reencarnamos. Então, eles foram ver a ficha do Alberto Nogueira. A ficha do Alberto Nogueira, ele colocou assim: conheço, e isso Alberto Nogueira antes de encarnar. Conheço a minha posição de espírito delinquente. Rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Então, ele pedindo para reencarnar. Nós vamos fazer isso também, com certeza, porque tem muita gente querendo reencarnar. A oportunidade de experiências e progresso. E aí, o Alberto Nogueira, ele pede a oportunidade para reencarnar e começa dizendo assim: pequei contra as leis de Deus, divino tutor de nossas almas. Fomentei intrigas, nas quais amando o meu,
pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina, perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Isso são os instrutores lendo lá a ficha do Alberto Nogueira. E aí ele continua, ele diz: quero que a lepra me desfigure, a fim que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se for preciso, que eu passe pela penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me ainda a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me um cérebro incapaz ou retardado, fazei-me a concessão, seja através de calvários morais, tormentos físicos. Quero chorar lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado, expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anular em mim qualquer possibilidade de reação. Esse foi o pedido do Alberto Nogueira para reencarnar. Esse pedido foi para uma autoridade espiritual superior, que respondeu assim: Senhor, o Senhor pede misericórdia e não sofrimento. Então, olha só o que a autoridade espiritual disse. Olha, o Senhor, né, Mestre Jesus, pede misericórdia e não sofrimento. O interessado resgatará os próprios débitos em uma vida normal, com tarefas naturais de um lar humano e de uma família. Com contratempos justos e educativos para qualquer criatura, com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, já que ele quer ajudar, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da Terra. Assumirá o compromisso da mediunidade aos 30 anos e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60 anos, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Então, vejam bem, Alberto Nogueira, ele cometeu diversos delitos. Ele pediu para reencarnar, passar por provas dificílimas. A espiritualidade superior deferiu o pedido dele para reencarnar. Só que disse que ele teria uma vida normal, com as dificuldades que todo mundo tem. E ele iria, né, pagar os débitos dele através de 8 horas de trabalho voluntário como médium espírita. E assim, Alberto Nogueira encarnou. Isso tudo, os instrutores espirituais estão lá lendo a ficha do Alberto Nogueira. E aí, o que eles fizeram? Partiram aqui para o planeta Terra para ajudar essa família em que havia uma criança obsidiada. Eles vieram, então, e intuíram a mãe da criança a buscar quem? Alberto Nogueira. Então, a espiritualidade, os instrutores vieram, olha, vai lá, procura o Alberto Nogueira, porque afinal ele é médium, serviço, né, voluntário, 8 horas por semana. E aí intuiu a mãe levar a criança lá no centro espírita. Não, cadê Alberto Nogueira? Procurou Alberto Nogueira lá, não achou Alberto Nogueira de jeito nenhum. Cadê Alberto Nogueira? E procurou ali o Alberto Nogueira, não achava o Alberto Nogueira. Até que a espiritualidade, os instrutores já estavam ansiosos, né, preocupados com isso, induziu, né, intuiu a mãe a buscar o dirigente da casa.
E o dirigente falou, olha, eu não vejo Alberto Nogueira já há um tempinho. O Alberto Nogueira não tem aparecido mais aqui no Centro Espírita. Novamente, os instrutores espirituais estavam, né, resignados, porque eles tinham que procurar o Alberto Nogueira, porque ele foi indicado para ajudar no tratamento da questão da obsessão. Intuiu a pobre mãe a descobrir o endereço do Alberto Nogueira, e a mãe foi até a casa do Alberto Nogueira com a criança obsidiada. E aí volto a ler para vocês. Onde estava Alberto Nogueira? Alberto Nogueira pediu aquilo tudo. Pediu lepra, cegueira, loucura, não ter dinheiro, miséria. Alberto Nogueira pediu isso e ele só iria... Bom, e aí voltaram lá. Às 20h20 chegaram numa bonita varanda. Os instrutores espirituais, a mãe e a criança, a mãe desesperada e a criança obsidiada. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira, no horário que tinha que estar lá, no trabalho espiritual. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium. Ou seja, a programação dele era começar na mediunidade aos 30 e até os 60. Mas ele serviu 2 anos longos. Finalmente, né, depois dos 2 longos anos, finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa, né, tirada humorística. Então, ele ainda continuou, Alberto Nogueira, e respondeu: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Só o burro. Ele disse que a única criatura que ele não iria ajudar, porque a única criatura que trabalha sem, né, pensar em si próprio, é o burro. O burro, o bicho, burro. Burro. Pois é, imagina os instrutores espirituais, a mãe aflita com a criança. E aí os instrutores concluíram o texto, vocês podem pegar Estante da Vida, Irmão X, psicografado de Chico. Responderam assim: saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagrafar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizaram a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Eu tenho medo de ver a minha programação reencarnatória. Acho que deve todo mundo pensar, né? Poxa, quando eu chegar lá e vão ver... Pô, era só isso? Caramba! Enfim, todo mundo deve ter essa aflição, né? Porque é um pouco de Alberto Nogueira, né? Todos nós temos, né? Lembrando que a mediunidade não é um dever, na verdade, ela é um direito adquirido. É o direito adquirido que nós temos para trabalhar na mediunidade. Enfim. Bom, falamos muito de pactos, compromissos, mas eu tenho que falar do estudo de hoje, né? Tem que falar. Então vamos estudar a página e a gente vai ver que tem muito a ver do que nós falamos até agora. Questão 549.
Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? O que os espíritos responderam? Não, não há pactos. Poxa, Angélica, você falou tanto de pacto e agora eles estão respondendo, não há pacto? Sim, não há pactos. Porque não é pactos no termo vulgar da palavra. Na verdade, né? Porém, há então uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Chama espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e, para te ajudar, querem que tu os sirva em seus maus desígnios. Porém, daí, não se segue que teu vizinho não possa se livrar por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, por isso mesmo, em seu auxílio, quem? Maus espíritos. E é então obrigado a servi-los, como estes também o fazem em relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisso. Ou seja, poxa, olha só, não preciso assumir um compromisso sério para criar uma relação com maus espíritos? Pô, a gente falou tanto de pacto, aquele compromisso, aquela coisa. Pois é, olha só, o perigo. Não preciso fazer pacto de sangue, aquele compromisso, assinar um documento. Basta eu sintonizar. Olha o perigo. Se eu penso mal e tenho aquela atitude agressiva, às vezes até um impulso violento, aquele impulso violento que nós negamos que ainda possuímos. Não, poxa, como é que eu faço isso? Eu não possuo mais esse impulso, né? Pois é, todos nós ainda possuímos esse impulso agressivo, muitas vezes violento. E aí, nesse momento, alguém captou, é como se fosse a anteninha do rádio, alguém captou a mensagem. Poxa, a Angélica está pensando mal, está desejando mal, é que eu também estou desejando mal, vou me associar a ela. Pronto, realizou a sintonia. Aí o pacto. Não é um pacto em si, mas basta pensarmos, agirmos, termos um comportamento negativo que nós vamos atrair. Porque ainda possuímos uma natureza má, infelizmente. Todos nós ainda possuímos essa natureza má. Isso não é para causar sofrimento, isso é para mostrar o quanto que nós precisamos superar as nossas más tendências. Isso é um esforço diário. Porque toda vez que eu pensar alguma coisa ruim de alguém, nesse momento eu estou atraindo espíritos que desejam o mal assim como eu. Poxa, mas vamos pensar, eu não agredi nem verbalmente, não agredi fisicamente, ninguém vai saber. Eu estou mantendo as aparências. Isso aí pode servir no plano terrestre, corpóreo. E no plano espiritual? Hein? Está aqui, ó. Plasmado o meu pensamento, o pensamento de cada um, não tem fachada, não tem como esconder. Apareceu aqui como se fosse um slide antigo, né? Como se fosse uma imagem do data show, apareceu e os espíritos estão lá captando. Epa, olha só, ela pensou nisso, eu vou me associar. Não tem como fugir, pensou, já atraiu. E aí, olha só o que os espíritos dizem, né? Que o espírito vai precisar de você, você vai precisar do espírito, vai ficar aquela ligação. Então, tem que se preocupar muito, porque essa sintonia vai atrair esses colegas que nós não queremos. Aí vamos dizer assim, poxa, eu não pensei em nada, foi de relance, isso aí passou, eu vou atrair o espírito? Vai atrair, porque pensou, já está lá plasmado. Aí vai dizer, pô, mas eu não chamei espírito nenhum, eu não fiz pacto nenhum com nenhum espírito. O espírito vai dizer, olha, fez sim, lembra lá naquele dia? Lembra, você pensou assim, assado, agiu daquele jeito, falou aquilo. Eu penso como você, pratico as coisas como você, me chamou assim. Ó, não é para ninguém ficar preocupado hoje, embora não, tá? Ficar com medo de ir para casa, de ouvir essas palavrinhas. Mas, de qualquer forma, nós pensamos, atraímos. Nosso pensamento, ele é matéria e vai atrair
como se fosse eu lá na estação de rádio, sintonizei na Rádio Rio de Janeiro. Eu sintonizei lá com aquele espírito equivocado. Mas, olha que coisa muito legal que os espíritos colocaram aqui na resposta. Ele diz o seguinte: se quer mal para o vizinho, vai ter ajuda de espíritos ruins para isso. Mas não quer dizer que o vizinho não possa se livrar disso. Então, se alguém nos deseja o mal, alguém sintoniza com os espíritos maus para nos prejudicarmos, não significa que seremos prejudicados. Por quê? Podemos nos livrar por meio de uma conjuração contrária e por vontade, nossa vontade. O que é conjuração contrária? A conjuração contrária é eu desejar o bem para quem me deseja o mal. Então, podem lá falar mal de mim, podem me desejar o mal, mas se eu estiver com o meu pensamento no bem e estiver desejando, mesmo para aquela pessoa, né, que desejou mal para mim, eu pensar positivamente para ela, desejar o bem, isso é uma conjuração contrária. E aí, eu simplesmente posso me livrar do que estavam programando para mim. E também pela ação da vontade. Se eu tiver vontade no bem, estou trabalhando, estou me dedicando, por mais que desejam mal, isso não vai nos alcançar. Então, sempre manter o pensamento positivo para não atrairmos e não sintonizarmos com espíritos equivocados e também para nos protegermos de situações que não queremos. Abaixo dessa questão vem a nota de Kardec, que complementa isso. A nota de Kardec fala assim: a dependência em que o homem se encontra, algumas vezes, em relação aos espíritos inferiores, provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de quaisquer estipulações existentes entre eles. O pacto, no sentido vulgar atribuído a essa palavra, é uma alegoria, representando uma natureza má que simpatiza com espíritos malfazejos. Então, novamente, está reforçando isso. Aqui na página de hoje, na frente, aqui, Leon Denis, está dizendo aqui no segundo parágrafo: as vibrações do pensamento se propagam através do espaço e atraem para nós pensamentos e vibrações semelhantes. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, só teríamos pensamentos elevados e nobres. Mas o homem ainda se ignora, como ignora os recursos imensos das faculdades criadoras e fecundas que nele dormitam e com o auxílio das quais ele poderia renovar o mundo. Então, as vibrações do pensamento são fundamentais para mudar o mundo. E nós não temos noção do poder da vibração dos nossos pensamentos. Aqui ainda fala no último parágrafo: a atração dos pensamentos e das almas é toda a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Ou seja, é o pensamento que está atraindo e está sintonizando. Então, compromisso, sim, compromisso com o bem. Não podemos esquecer. E o pensamento é fundamental. E falta, então, a nossa última questão, a 550, que fala assim, olha que nós já falamos mais no início. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obterem certos favores? A espiritualidade, então, os espíritos respondem: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura.
Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada à desgraça, mas, já que em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra, o que houver tido de alegria na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Há, entre estes e ele, um pacto tácito, que conduz à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, se tiver a vontade firme. Novamente fala a vontade. Então aqui, o que ele fala? Nós falamos, né, do pacto fáustico, vender a alma ao diabo. Isso tudo são alegorias para mostrar mesmo uma questão moral por trás. Mas nós assumimos compromissos com espíritos, às vezes, para obterem alguma barganha. Aquela história, devolvo o amado em 3 dias. Mas é isso, vai, né? Tem aquelas coisinhas assim. Então, vai tendo essas associações, isso só vai prejudicar o nosso caminho, porque nós vamos desviar das nossas provas, né, da nossa programação reencarnatória. Isso só vai atrapalhar mais ainda. E algo fundamental que novamente está dizendo aqui, que falou na questão anterior. Não significa que nós, em algum momento, nos associamos ao mal, né, a um espírito equivocado, que não podemos romper essa ligação. Podemos sim, com a ajuda da espiritualidade superior e com a força de quê? Da nossa vontade. Podemos romper a qualquer momento essa ligação negativa que nós temos. Sabe por quê? O mal, graças a Deus, o mal, ele é só temporário. Ele é uma etapa da nossa existência. O bem, sim. O bem, ele é eterno. Porque é esse o caminho que nós estamos seguindo, o caminho do bem. Já que hoje falamos tanto de pactos e compromissos, que o nosso pacto principal seja o pacto com um progresso moral, progresso intelectual nosso, da humanidade. Que nós possamos ter um pacto de verdade com o bem. O pacto, um compromisso com o bem, um compromisso com a verdade. E principalmente, um pacto com Jesus, porque aí sim nós vamos conquistar o melhor para nós e para todo o planeta. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Angélica, que Jesus te abençoe sempre. E dando sequência, eu vou ler aqui o Evangelho, que é o capítulo 25, Buscais e Achareis, os itens 9 a 11, cujo título é Não vos canseis pela posse do ouro, e que a Liliane comentará na hora dos passes. Item 9. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda de vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajado, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. O 10. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre se quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém que não vos queiras receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Isso são palavras anotadas por Mateus. Aí 10. Essa palavra que Jesus dirigiu aos apóstolos, quando os enviou pela primeira vez a anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre é recebido na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes. E só nas regiões distantes, que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos.
Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Depois, eles nada tendo, não podiam despertar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio pelo qual se distinguiriam os caridosos dos egoístas. Por isso ele lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar sua hospedagem, porque esses são dignos de ouvir as vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para os converter, seria uma pergunta. Não, disse-lhes, que se retirasse pura e simplesmente e fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade. Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoei os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vieram a vós e deixai em paz o que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Agora vamos pedir aos médios que se posicionem para os passes. Vocês que tomaram os passes, não se deixem envolver pela espiritualidade, pelo movimento dos passes, façam suas preces. O que é portador de mediunidade, não se deixe também envolver. Que o trabalho mediúnico é só para os médios da casa mesmo. Graças a Deus, graças a Jesus, que mais uma vez nesse momento, no momento do espaço, possamos pedir a espiritualidade amiga e companheira, esses bondosos trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus, para que envolva cada um que aqui está, para que receba aquilo que eles precisam no momento. Que a espiritualidade amiga se faça presente e possa ser com um amparo, com a proteção e com a permissão deles, sobretudo de Jesus, possamos nesse momento dar para o iniciado os passos, que assim possa ser, graças a Deus. Buscai e achareis. O Mestre Jesus, na sua passividade, benevolência e sempre agindo de forma caridosa, ensinou aos seus discípulos a respeitar uns aos outros. O livre-arbítrio de cada um é considerado sagrado. Cada um de nós está num degrau evolutivo dessa escala que nos leva até Deus. A imposição de um sobre o outro para justificar o que é certo sobre a fé ou sobre como agradar a Deus, não corresponde ao certo, uma vez que a lei da reencarnação se encarrega de amadurecer o ser humano nas vastas experiências que temos que passar. Estender as mãos ao outro, dando o que temos de melhor em nós, é, acima de tudo, respeitar o momento de dor, de angústia e sofrimento daquele momento. O amor é um sentimento nobre, que não exige cobranças de nenhuma maneira. Demonstrar a alguém o Evangelho do Cristo significa dar o exemplo de compreensão. A compaixão do Cristo por nós é de extrema angelitude, que ainda temos muita dificuldade em compreendê-la.
Mas a doutrina espírita nos ensina também que o aprendizado do amor é gradativo. À medida que vamos nos tornando parte de um grupo, de uma família, vamos incorporando ao nosso espírito virtudes amorosas que vão amolecendo nossos sentimentos mais rudes, mesquinhos, egoístas, para darmos lugar ao desejo de conviver de forma mais harmoniosa em sociedade, em família. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco já nos dá a ideia sobre o respeito, a relação de uma boa convivência. É tão gratificante observar como a natureza se comporta. O sol nasce, os pássaros saem de seus ninhos em busca do alimento para seus filhotes, saem cantarolando, saudando o dia. À noite, o céu se ilumina com estrelinhas prateadas e a lua cheia dá outro espetáculo à parte. Todo o universo em movimento, no maior silêncio e em harmonia, segue seu fluxo. E assim vamos aprendendo que tudo tem o seu tempo. Tempo de germinar, de crescer, de amadurecer, até chegar o momento de florescer e dar frutos. Esse contato com a natureza nos dá essas informações e a certeza que tudo está no seu devido lugar e momento. O aprendizado também se dá de forma gradativa, à medida que prestamos atenção a tudo que acontece à nossa volta, que nos permitimos olhar adiante com ternura, com vontade de progredir, de ter a certeza que somos espíritos e somos imortais, que tudo o que vivenciamos são experiências necessárias ao nosso crescimento moral e intelectual. Seguir confiante que já conquistamos muitas coisas, que já agregamos ao nosso psiquismo muitas qualidades, mas que ainda iremos conquistar muito mais. A evolução do planeta nos instiga a procurar novos caminhos, a trilhar novas estradas, a superar alguns receios. Precisamos estar atentos aos chamados que a espiritualidade amiga nos conclama. Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Essa seleção é natural, à medida que damos atenção ou não à mudança de comportamento perante as leis divinas. Jesus também disse que o trabalho é grande e poucos são os trabalhadores. O trabalho no bem abre as portas para a nossa evolução. Aprendemos trabalhando. Deus, nosso Pai, trabalha incessantemente e nós devemos colocar em ação os nossos talentos. Sempre temos em nossas almas alguma coisa boa, interessante, que vai fazer bem ao outro. É nessa troca de afetos e sinergia que o bem vai se fortalecendo em nós. Muita paz. E graças a Deus, que nesse momento em que estamos de nossa parte dando por encerrado a reunião nesta noite de sábado, que mais uma vez possamos agradecer a oportunidade que tivemos de estarmos aqui, agradecer por esses incansáveis e amorosos trabalhadores do bem que nos envolveram, nos ampararam, nos auxiliaram nas nossas dificuldades, que eles possam nos levar de volta aos nossos destinos em paz e em segurança,
e que, se possível, possamos estar aqui na próxima semana. Possamos, junto com Jesus, envolver em vibrações de paz, de amor, cada governante do nosso país, de cada estado, cada governante do nosso planeta, enviando até eles vibrações de paz, de harmonia, de luz, para que eles tomem as melhores decisões. Possamos agradecer o amparo dessa espiritualidade amiga também por encontro que acontecerá no dia 1º de setembro, encontro de Bezerra, para que ele transcorra na mais perfeita paz e harmonia. E com certeza será assim. Então, agradecidos por mais essa oportunidade que tivemos, que possamos rogar a devida permissão de todos vocês, amigos queridos, de Clarence, o mentor dessa casa, mas sobretudo sempre de Jesus, nosso mestre e irmão, e Deus, nosso Pai amoroso e bom, para que possamos, de nossa parte, encerrar a reunião desta noite de sábado. Que assim possa ser, então, e graças a Deus.